No dia 11 de setembro de 2001, o mundo ficou assombrado com a visão de 2 aviões atingindo prédios que simbolizavam a grandeza da maior potência econômica e bélica do mundo. Quase 3.000 pessoas morreram no ataque e mais de 6.000 ficaram feridas no atentado organizado pela Al-Qaeda, liderado à época pelo saudita Osama Bin Laden. Para além de um ato terrorista, houve quem interpretasse a ação como um ato de guerra. E não à toa, o exército estadunidense invadiu o Afeganistão sob o pretexto de desbaratar a Al-Qaeda e remover o Talibã do poder local. Mas as ações da Al-Qaeda poderiam realmente ser entendidas como atos de guerra? Uma possível resposta para essa pergunta pode ser encontrada em um artigo publicado em um periódico do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos no ano de 1989, escrito por William Lind, Keith Nightingale, Joseph Sutton, Gary Wilson e John Smith. Nele, o grupo de 5 autores definiu aquilo que eles chamaram de Guerra de Quarta Geração, uma tendência de alteração na maneira de conduzir as ações militares no final do século XX e início do século XXI, que já se mostrava possível no final dos anos 80. Mas por que quarta geração? No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. A partir da história moderna, existiriam até então 3 gerações ou fases de conflito em que práticas e ideias se encontrariam. A primeira geração seria aquela em que prevaleceram o mosquete de cano liso e a tática de linha e coluna. As colunas dos exércitos revolucionários franceses, surgidos na esteira da Revolução iniciada em 1789, seriam o melhor exemplo dessa primeira geração, em que, além dos aspectos tecnológicos, seria visível baixo treinamento das tropas e o espírito revolucionário. A segunda geração surgiria um tempo depois, como uma resposta ao mosquete estriado, ao arame farpado, à metralhadora, etc. As táticas dessa fase eram baseadas na ideia de fogo e movimento. A defesa deveria prevenir as penetrações e o ataque era feito em pequenos grupos. Valeria a máxima francesa: a artilharia conquista, a infantaria ocupa. O principal fator de mudança geracional para essa guerra de segunda geração foi o incremento tecnológico, que teve tanto um papel qualitativo na melhora dos armamentos, quanto quantitativo no aumento da capacidade de produção bélica dos países. Teria surgido a partir do estudo das ações do exército de Napoleão por parte dos alemães e foi, até os anos 1980, a base da doutrina militar norte-americana. Os alemães também foram responsáveis por desenvolver a guerra de terceira geração, uma resposta às mudanças tecnológicas assistidas no começo do século XX. Diante da inferioridade bélica apresentada no decorrer da Primeira Guerra Mundial, eles pensaram em táticas baseadas menos no atrito e mais na manobra. A infiltração e o colapso do inimigo eram privilegiados em detrimento do confronto aberto e direto. A Blitzkrieg alemã, na Segunda Guerra, é o grande símbolo dessa geração, já que o tempo tomou lugar do espaço nas operações militares e novamente foi possível observar certa convergência entre ideias e tecnologia. A partir do reconhecimento dessas 3 gerações, seria possível apontar algumas ideias centrais que poderiam marcar uma próxima geração de conflitos. Uma primeira seria da dispersão do campo de batalha até o nível que abrangeria toda a sociedade inimiga, ao mesmo tempo em que se observaria um aumento de importância das ações de grupos de combatentes muito pequenos. A segunda ideia seria da diminuição da dependência da logística centralizada em consequência da dispersão. A terceira, uma maior ênfase na mobilidade em detrimento de grandes agrupamentos, ou seja, forças menores se tornariam mais efetivas porque mais manobráveis e menos expostas. E por último, existiria a importante ideia de que colapsar o inimigo internamente seria mais importante do que o destruir fisicamente. Uma maneira de fazer isso seria investir na completa desestabilização do apoio de uma população aos seus exércitos. Em suma, como os autores do artigo mesmo apontaram, a guerra de quarta geração poderia ser amplamente dispersa e largamente indefinida, em um cenário em que a distinção entre guerra e paz seria turvada a tal ponto que ficaria difícil distingui-las, e essa guerra seria não linear e os campos de batalha ficariam indefinidos de tal modo que a distinção entre civil e militar poderia até mesmo desaparecer.
Bem, voltemos aos ataques de 11 de setembro. Apesar de existir uma longa rede por trás, as ações foram executadas por 19 pessoas que sequestraram 4 aviões. Esse pequeno grupo de terroristas partiu do pressuposto que seu campo de batalha era o território inimigo como um todo e não só os militares. O alvo direto dos ataques era a população civil. Alguns dos terroristas viveram por anos nos Estados Unidos, sem depender diretamente de apoio logístico externo. Como formavam pequenas células, a mobilidade era mais fácil e a possibilidade de vigilância bem menor. Por último, as ações que atingiriam o World Trade Center e o prédio do Pentágono não tinham o objetivo de destruir as forças militares norte-americanas, mas eram uma tentativa de gerar terror entre a população, ou seja, objetivava um colapso interno. Esse último ponto, inclusive, é bem interessante. No referido artigo de 1989, é possível observar como os autores frisam a possibilidade do aumento de importância das operações psicológicas para destruir o suporte da população ao seu exército e ao próprio governo. Sem reconhecer os desdobramentos da internet, os autores lembravam dos novos incrementos tecnológicos, como a influência crescente da televisão. O que, convenhamos, não chega perto do que observamos hoje com os smartphones e redes sociais. Claro, terrorismo não é necessariamente guerra de quarta geração, mas os elementos presentes nele podem ser sinais apontados para ela. Nas considerações finais do texto, eles apontam elementos adicionais para reconhecer essa guerra de quarta geração. 1. Uma base não nacional ou transnacional, como uma ideologia ou religião. 2. Um ataque direto à cultura do inimigo. E 3. Uma guerra psicológica altamente sofisticada, especialmente pela manipulação da mídia. Todos os elementos eram verificados separadamente, mas se combinados poderiam caracterizar um novo momento para a história militar. A pergunta que fica é: essa hipótese se verificou nos últimos anos? Seria possível identificar grupos com bases ideológicas ou religiosas transnacionais fazendo ataques aos elementos simbólicos do inimigo por meio de uma guerra psicológica marcada pela manipulação das informações? O que você, ouvinte, pensa sobre isso? Se você quiser saber mais sobre o tema, deixo aqui 2 indicações. A primeira é o artigo tratado no texto, intitulado The Changing Face of War, Into the Fourth Generation, e que estará linkado na descrição do episódio. A outra indicação é um livro chamado Guerra Irregular, do autor Alessandro Visacco. E se você chegou até aqui, não custa nada pedir o seu apoio. Procure nossa página no Catarse e nos dê uma pequena contribuição para que possamos aprimorar o podcast. catarse.me/ogrohistoriador. Muito obrigado pela atenção e até mais.